revelado a incrível história da menina de 13 anos que desafiou um destino oculto e transformador. Nina sempre viveu cercada por barro, paredes descascadas e o som angustiante dos caminhões passando rapidamente. Mas o que poucos enxergam é que dentro dela havia uma explosão de cores esperando para ser revelada. Com cada pincelada que fazia nos papéis amarelados, ela trazia à tona não apenas a sua visão, mas o desejo de transcender a dura realidade que a cercava. Sua mãe, uma lutadora cotidiana, era a força por trás do seu sonho, sempre sonhando em ver Nina longe do ciclo de pobreza que parecia predestinado a ela. A expectativa de um futuro incerto a consumia, mas a arte... A arte era seu escape, seu grito silencioso contra um destino sem brilho. Num dia ensolarado, enquanto o calor se misturava ao cheiro dos pães quentes da padaria próxima, Nina se dirigiu à escola com o coração pulsando de ansiedade. A aula de artes prometia ser especial. O professor, um verdadeiro apaixonado pela arte, chegou às salas quebrando padrões e despertando talentos. Foi então que sua visão se fixou em Nina, que mesmo tímida, deixava transparecer seu talento. Uma competição de jovens talentos estava a caminho, e ele a instigou a participar. Você tem um dom, Nina. Isso pode mudar sua vida. Suas palavras ecoavam na mente da menina, mas rapidamente foram ofuscadas pelas vozes internas que lhe diziam que uma menina da sua comunidade nunca seria reconhecida como artista. Enquanto a pressão crescia como uma tempestade em seu peito, Nina buscou refúgio na casa da avó, uma mulher de sorriso fácil, mas que carregava cicatrizes profundas de um passado que a mantivera escondida. Ao vasculhar a velha casa, ela encontrou um baú empoeirado. Despertando sua curiosidade, Nina o abriu e, com os olhos arregalados, se deparou com uma coleção de pinturas incríveis. Cada quadro contava uma história, refletia um pedaço da vida da avó. Uma artista talentosa que, devido às adversidades, havia se escondido na sombra. O coração de Nina disparou, não só pela beleza das obras, mas pelo peso da herança desconhecida que agora caía sobre seus ombros. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Determinada a não deixar os sonhos da avó se perderem como eles se perderam, Nina decidiu que aquela competição seria a chance de honrar sua memória. O projeto que planejou não era só sobre arte. Era uma declaração de quem ela era e do que ainda poderia ser. Mas a insegurança a envolvia como um manto pesado. A competição se aproximava e cada dia era uma batalha entre a vontade de se expressar e o medo de falhar. O peso das expectativas era sufocante, mas algo mudou quando Nina fechou os olhos e se lembrou do riso da avó e de como os pincéis dançavam em suas mãos. Com a mente inundada de inspiração, ela parecia finalmente pronta para desafiar não apenas o destino, mas o mundo inteiro. O que acontecerá na competição? Nina conseguirá romper as barreiras impostas pela sociedade? O dia da verdade estava chegando, e cada batida do seu coração ressoava como um convite ao desconhecido. O sol ainda não havia despertado por completo quando Nina se sentou ao pé da cama, pincéis em mãos. O cheiro do café fresco misturava-se ao da tinta, criando uma atmosfera que carregava promessas de um novo dia. Sua cabeça estava cheia de ideias, cada uma mais vibrante que a outra, mas a dúvida também estava presente, como uma sombra insistente em seus pensamentos. Ela olhou em direção ao quadro branco que ficava em seu pequeno quarto, um espaço que mais parecia um refúgio de sonhos do que um local de moradia. As paredes estavam adornadas com suas criações, cores que dançavam em harmonias e emoções. Mas aquele dia era diferente. Era o dia em que sua arte poderia brilhar fora daquela bolha segura, e isso a deixava apreensiva. Na escola, tudo parecia ter mudado. O murmúrio dos alunos no corredor soava mais alto. Muitas vozes, muitas opiniões. E ali estava ela, uma menina comum prestes a se expor a um mundo que nem sempre recebia bem os que eram diferentes.
Mas enquanto andava, ela manteve o pensamento da avó em sua mente. O amor, a força, as histórias contadas através de pinceladas e cores. Isso era o que importava. A aula de artes começou e o professor ficou emocionado ao compartilhar as experiências dos antigos artistas. E aquilo acendeu uma chama dentro de Nina. Ele falava sobre os desafios que muitos enfrentaram e como, através da arte, eles tinham encontrado sua voz. A arte não é apenas um reflexo da vida, disse ele, é uma maneira de transformá-la. Nina sentia cada palavra como um chamado, um lembrete de que ela não estava sozinha nessa jornada. Durante a aula, seus dedos dançaram pelo papel, criando formas e cores que expressavam um turbilhão de sentimentos. A competição estava próxima, mas naquele momento, Nina sentia que poderia desafiar qualquer limitação imposta. Seu projeto estava tomando forma. E logo sua tela se revelou em um mar de cores que encarnavam a luta e a esperança de sua avó. Mas a sombra da insegurança ainda pairava. A ideia de se expor à avaliação de todos a paralisava. E se não gostar? E se não for bom o suficiente? As vozes dentro da cabeça dela ecoavam, cada uma mais pessimista que a outra. No entanto, algo diferente aconteceu. Um brilho na sua mente, como uma nota musical que se destacava em uma sinfonia confusa. Ela lembrou-se de quando viu sua avó pintar e as histórias que sua avó contava a cada pincelada. Isso era o que a movia. Nos dias que seguiram, Nina acordava antes do amanhecer, mergulhando nos preparativos para a competição. As manhãs se tornaram sagradas. Cada pincelada era uma oração, cada traço, um juramento de que ela honraria seu legado. A timidez começou a se dissolver, dando lugar a uma vontade feroz de se mostrar ao mundo. Finalmente, o grande dia chegou. O coração de Nina batia descompassado. A multidão trazia um misto de nervosismo e excitação. Com a obra de sua vida nas mãos, ela se sentiu como se estivesse à beira de um precipício, prestes a saltar para o desconhecido. E quando subiu ao palco, uma sensação estranha de liberdade tomou conta dela. Olhou para os rostos na plateia. Muitos nunca haviam olhado daquela maneira. E naquele instante, a arte que produziu não era só dela, mas de todos que acreditaram nela. O que poderia acontecer a seguir? Nina estava prestes a compartilhar não apenas sua obra, mas seu coração. O que a audiência pensaria? O que encheria seus olhos e corações? A tensão no ar era palpável e todo mundo aguardava ansioso. E ela respirou fundo, lembrando-se de sua avó e de todo o amor que a cercava. O momento da verdade estava prestes a acontecer. Iriam as cores de Nina comover os espectadores ou tudo acabaria em silêncio? Os olhares se cruzaram e o tempo pareceu parar. O ar estava carregado de expectativa, como se a plateia estivesse prendendo a respiração, cada pessoa ansiosa para saber o que viria a seguir. Nina segurou seu quadro com firmeza, mas a dúvida ainda sussurrava em sua mente. Será que ela realmente tinha o poder de tocar aqueles corações? Ela abriu a boca, mas as palavras não saíram imediatamente. Um mar de gente a observava e, por um breve momento, tudo que ela havia treinado parecia desvanecer. E então, uma sensação doce e familiar começou a preencher seu peito, como um abraço acolhedor. A lembrança de sua avó, com aquele sorriso caloroso, veio à tona, e foi como uma injeção de coragem. Esta pintura, começou, a voz agora firme e cheia de emoção, é para minha avó, que sempre me ensinou que a arte é uma forma de contar histórias. As palavras fluíram, e a plateia começou a se inclinar para a frente, cativada pela sinceridade que dançava nas notas do seu discurso. Quando ela finalmente virou o quadro, os murmúrios se silenciaram. O que estava exposto brilhava em toques de vermelho e dourado, um entrelaçar de cores que evocava a força de uma flor que renasce após uma tempestade. Cada detalhe falava de resiliência, de amor e de esperança, elementos que Nina sabia serem partes fundamentais da vida de sua avó. Os olhos de alguns na plateia se encheram de lágrimas. Uma moça na frente, que parecia tão distante antes, agora olhar para ela com um brilho especial, como se reconhecesse uma parte de si mesma naquela obra. Aquilo deu a Nina uma energia inédita. Ela sentiu que havia se conectado àquelas pessoas de uma forma mais profunda do que jamais imaginou possível. E quando o silêncio se quebrou, não foi por aplausos, mas por algo ainda mais impactante. Uma voz ecoou da multidão.
Eu me senti assim também. Outra pessoa disse: Isso é lindo! Você trouxe um pedaço da minha história. Os comentários começaram a fluir e a sala se iluminou com as reações genuínas. Para cada sentimento que Nina expressou, alguém se levantou e compartilhou o seu próprio. Nina se sentia como uma ponte. Cada palavra, cada resposta era um eco de suas próprias lutas, e ela passou a perceber que sua arte não só a representava, mas também era uma via de conexão com a dor e a alegria de muitos. O peso da insegurança que carregava foi substituído por um novo propósito. Sua história poderia ser um farol de esperança para os outros. Mas, enquanto seu coração explodia de felicidade, uma realidade atravessou seu sorriso. Ela saberia como navegar por esse novo terreno. Com o desejo de continuar impactando aqueles que a cercavam, um novo dilema surgiu em sua mente. E se a sua habilidade de se conectar fosse uma responsabilidade, o que aconteceria quando essa luz se tornasse um fardo? Nina olhou novamente para o público, agora fervilhando de emoções, e percebeu que aquele momento era apenas o começo de algo maior. Qual seria seu próximo passo? Como ela poderia usar essa conexão para fazer a diferença não só na sua vida, mas na vida de todos que estavam ali? Enquanto se perdia nessas reflexões, ela sentiu no fundo da sua alma que uma nova jornada estava apenas começando. Nina saiu da sala ainda em estado de euforia. Cada passo que ela dava parecia ecoar as palavras do público em sua mente. A sensação de pertencimento a um círculo tão íntimo de pessoas que compartilhavam histórias de vida e emoções era simplesmente indescritível. O calor dos abraços e os sorrisos sinceros se misturavam em sua memória, criando uma colcha vibrante de sentimentos. Ela decidiu que não poderia deixar essa conexão se apagar. Seria tão fácil voltar para casa, se enclausurar em sua rotina e esquecer tudo. Mas algo dizia que esse momento merecia continuidade, que a arte poderia ser muito mais do que uma simples exposição. Aquela plateia a havia tocado, e agora Nina estava determinada a tocar mais corações. Enquanto caminhava pelas ruas, seus pensamentos começavam a se organizar. E se ela organizasse uma oficina de arte, um espaço onde pudesse unir pessoas para compartilhar experiências, histórias e, claro, arte? O rosto da moça que havia chorado na plateia ressoou em sua mente. Quantas outras pessoas poderiam se beneficiar de uma empreitada como essa? A vulnerabilidade compartilhada poderia curar não apenas a ela, mas também aos outros. Com esse novo impulso, Nina foi até o café onde costumava passar as tardes. O lugar era pequeno, acolhedor e sempre havia uma suave música ao fundo. Logo que entrou, viu seu amigo Lucas, que tinha um olhar sempre atento para suas ideias e aspirações. Ele levantou a cabeça e seus olhos se iluminaram ao vê-la. Nina, você brilhou! Aquela apresentação foi incrível! Ele exclamou vindo em sua direção. Ela sorriu, agradecida, e se sentou à sua frente. Lucas, pensei em algo. E se eu fizer uma oficina de arte, para unir pessoas para conversarem? O que acha? Seu coração palpitava com a empolgação da ideia. Adorei. Seria uma ótima forma de ajudar as pessoas e, quem sabe, descobrir um pouco mais sobre elas. A animação dele era contagiante. Você já tem um lugar em mente? Nina ponderou. O café poderia ser uma opção, mas algo no fundo dela queria algo mais especial. Eu vou procurar um estúdio de arte, um local que já tenha essa energia. A certeza lhe irradiava o rosto, e Lucas notou. Mas, e se as pessoas não aparecerem? Uma sombra de dúvida passou pela sua expressão. Se eu conseguir tocar o coração de uma pessoa, já valerá a pena. E se mais pessoas vierem, ótimo. A convicção de suas palavras parecia ter o poder de afastar qualquer insegurança que ainda pairava. O dia fluiu entre sorrisos, planos e a promessa de uma nova jornada. Nina decidiu que, a partir daquele momento, ela não iria apenas criar arte, mas também construir um espaço de acolhimento. Glorificar o impacto que aquilo poderia ter na vida dos outros era um propósito que aquecia seu coração. Porém, ao chegar em casa, a responsabilidade que tinha se manifestado antes voltou para atormentá-la. Como seria se ela não conseguisse se conectar? E se sua arte não falasse com aqueles que necessitavam dela? A pressão era palpável, mas enquanto olhava para seu quadro na parede, uma nova ideia brotou. E se eu compartilhasse minha própria história? A arte precisa ser autêntica, preciso ser verdadeiramente eu. Pensou.
assustada com a possibilidade de se expor. Ainda assim, a ideia de alcançar e inspirar outros parecia riscar a dúvida como uma lixa nas emoções. No meio dessa confusão, novamente surgiu a visão da sua avó, lembrando-a do valor da verdade. Com um suspiro profundo, Nina se comprometeu. Seria verdadeira em tudo o que criasse. Enquanto seu coração pulsava com a vontade de seguir em frente, ela se perguntou como a revelação de sua verdadeira história faria as pessoas se sentirem. E assim, enquanto a noite se aprofundava, Nina decidiu que o próximo passo seria desenhar não apenas seu retrato artístico, mas sua própria alma. E o que essa jornada revelaria? Nina não conseguiu dormir. A ansiedade reverberava por seu corpo, como um motor funcionando em potência máxima. A ideia da oficina de arte pulsava em sua mente. A cada instante, imagens de rostos desconhecidos surgiam e se apagavam em sua imaginação. Quantas histórias ali estavam, esperando para serem contadas e ouvidas. A perspectiva de criar um espaço onde essas trocas pudessem acontecer a enchia de esperança e medo, tudo ao mesmo tempo. Ao amanhecer, ela decidiu que precisava começar a organizar os detalhes. Um estúdio de arte teria que ser encontrado rapidamente. Com a internet à sua disposição, Nina fez uma lista de locais. Entre eles, um que chamava sua atenção era uma antiga galeria, conhecida por receber exposições de artistas iniciantes. Seu coração acelerou ao pensar nas possibilidades. A energia daquele lugar podia ser o que ela precisava. Logo depois do café da manhã, Nina tratou de ir até a galeria. O sol brilhava intensamente, iluminando as ruas de sua cidade, como se o universo estivesse conspirando a seu favor. Quando chegou, a fachada branca e atraente da galeria parecia convidativa. Ela empurrou a porta e foi recebida pelo cheiro suave de tinta e papel. "Oi, posso ajudar?" Uma mulher com uma expressão calorosa e cheia de energia veio até ela. "Oi, meu nome é Nina e eu gostaria de saber se posso usar o espaço para uma oficina de arte. É para um projeto especial que estou criando." A voz de Nina saía mais firme do que ela imaginava. A mulher sorriu. "Claro, vamos conversar sobre a sua ideia. Aqui, adoramos receber iniciativas que ajudem as pessoas a se conectarem por meio da arte." Nina começou a explicar sua visão, as conexões emocionais que a arte trazia e como ela queria criar um espaço de acolhimento. A cada palavra, a empolgação tomava conta dela. A mulher escutava atenta, como se absorvesse cada emoção que emanava de Nina. "Você sabe, o que você está propondo é maravilhoso. A arte realmente tem esse poder transformador. Vamos fazer as coisas acontecerem", ela disse entusiasmada. Falar sobre suas intenções fez com que a insegurança começasse a se dissipar. Se uma pessoa poderia acreditar nela, quem mais poderia fazê-lo? O dia que começou envolto em dúvidas se tornava um campo fértil de possibilidades. Juntas, elas discutiram sobre datas, materiais e até mesmo a forma como Nina poderia divulgar a oficina. Cada detalhe acertado parecia ser um passo mais próximo de ver seu sonho se materializar. Ao sair da galeria, a confiança de Nina estava renovada. "Eu estou fazendo isso, e vai acontecer", pensou, um sorriso iluminando seu rosto. Mas ao chegar em casa, a realidade começou a assombrá-la novamente. Cada cor que ela poderia usar, cada história que poderia compartilhar, trazia à tona a pergunta que a deixava inquieta. E se as pessoas não se conectassem? Se a sua verdade não ressoasse com elas? Seria mais fácil ficar calada e proteger seu coração. No entanto, a imagem da mulher da galeria foi como um bálsamo. A arte tem esse poder transformador. Aquela afirmação girava em sua mente. E no fundo, Nina sabia que precisava tentar. Precisava dar voz às suas experiências, mesmo que isso a deixasse vulnerável. Enquanto a noite caía, decidiu que as primeiras obras da oficina seriam baseadas em sua própria história. O retrato que começou a esboçar em sua mente já estava queimando em suas paletas emocionais. E ao olhar para a folha em branco diante dela, mais uma pergunta brotou. "Como eu vou me fazer ouvir?" Com a caneta na mão e uma folha à sua frente, ela mapeou suas lembranças mais marcantes, brincadeiras da infância e os momentos difíceis que moldaram quem ela era. Cada palavra, cada delineação era um passo mais profundo em direção à autorrevelação. E entre o medo e a esperança, a certeza crescia dentro de Nina. Essa era uma jornada que poderia realmente mudar vidas, a começar pela dela.
Mas quando ela finalmente se decidiu a colocar toda a sua verdade no papel, algo dentro dela hesitou. E se eu me perder ao me expor, o que eu realmente estou disposta a revelar? Uma nova iluminação feia brilhar dentro dela. Era hora de descobrir, sem medo, o que a arte poderia revelar, não apenas de sua história, mas também do mundo ao seu redor. Esta seria a verdadeira experiência que ela esperava criar na oficina. E assim, enquanto o lápis tocava o papel, ela finalmente se perguntou: a quem essa história pode realmente tocar? Nina sentia a tensão nos ombros enquanto a folha branca encarava sua determinação. A caneta hesitava um segundo, mas a chama interna pressionava. Ela precisava escrever. O primeiro traço saiu torto, mas foi o suficiente para colocar seus sentimentos para fora. Lembranças dançavam em sua mente, como folhas ao vento. Cada uma delas trazia consigo o peso da saudade, da dor, mas também da superação. A primeira cena que se desenhou não poderia ser diferente. Era uma tarde ensolarada e quente, e ela corria pelo parque com os amigos. Ria tanto que mal conseguia respirar. Cada risada era cheia de vida, um momento que a fazia sentir-se livre. Esse foi o estalo que a conectava, que a fazia lembrar que a alegria existia mesmo nos dias mais escuros. Com essas memórias vivas de uma infância despreocupada, uma nova ideia começou a tomar forma. Posso trazer essa alegria para as oficinas, pensava, como cada risada poderia ser transformada em cor, em pinceladas vibrantes. Diziam que a arte era uma forma de libertação, e agora, Nina entendia isso profundamente. Mas algo a interrompeu. Uma dúvida: seria mesmo capaz de transmitir essa leveza? E se a audiência não se sentisse conectada às suas lembranças? Esse pensamento quase a fez parar. Mas a centelha pela vontade de expressar-se era mais forte. Em vez de hesitar, ela respirou fundo e deixou os sentimentos fluírem. Uma nova cena surgiu, a memória da primeira vez que se sentiu completamente sozinha. As paredes da escola, antes tão vibrantes, agora a prendiam. O olhar de coleguinhas a evitava, e a sensação de ser invisível a cortava como uma lâmina. O lápis travou novamente. Era difícil relembrar aquele momento, mas à medida que colocava a dor no papel, um peso começou a se dissipar. Revelar seu eu mais profundo também tinha o poder de curar. Era nesse contraste de experiências que a verdadeira arte poderia nascer. Com o passar da noite, as ideias começavam a fervilhar. As palavras se transformaram em cores e cada sentimento que estava preso por anos começava a ser traduzido em imagens. O estúdio, que mal tinha forma na mente, estava agora se abrindo como uma flor. Ela visualizou as paredes se tornando um mosaico de emoções, onde cada traço de outro poderia se encontrar com o seu e dizer: eu entendo você. Essa era a verdadeira magia que desejava criar. Mas em meio ao fervor criativo, um novo pensamento a atingiu, como uma onda inesperada. E se alguém que eu conheço estiver ali? E se aquela menina que a via todos os dias no corredor, com um sorriso tímido, estivesse presente para ouvir suas verdades? O que teria a dizer? A ideia de ser julgada a paralisou. E se sua vulnerabilidade se voltasse contra ela? Essa preocupação a empurrou novamente para a hesitação. Mas um sussurro em seu coração a lembrou da mulher na galeria e de suas palavras encorajadoras. Nina percebeu que sua história não precisava ser perfeita. Era real, e por alguma razão, isso já bastava. Com um sopro de coragem, a caneta deslizou pela folha, agora fluindo sem esforço. Se a arte é verdade, então o que estou criando precisa ser autêntico, mesmo que isso signifique ter medo. E assim, com a coragem renovada, Nina se perguntava: e se essa oficina não apenas curasse a mim, mas também pudesse mudar a vida de outra pessoa? Um novo desenho se formava em sua mente, um convite a todos para que compartilhassem suas histórias, do jeito que fossem. Uma nova busca começava, e a pergunta ecoava em sua mente: quem será a primeira pessoa a abrir seu coração ao meu lado? Nina sentiu um frio na barriga ao imaginar a oficina. A ideia de abrir seu coração parecia ao mesmo tempo empolgante e aterrorizante. Seria capaz de guiar outras pessoas a compartilhar suas histórias, assim como ela estava começando a fazer? Ela fechou os olhos e visualizou o pequeno espaço que havia começado a formular em sua mente. As paredes, agora, eram de um amarelo vibrante, e as mesas espalhadas pelo ambiente estavam cobertas de materiais artísticos.
Os rostos que ela imaginava, os olhares curiosos e ansiosos, refletiam sua própria insegurança, mas também traziam um brilho de esperança. O dia da oficina se aproximava. Nina estava determinada a fazer tudo dar certo. Pegou um papel em branco e escreveu "Quem sou eu?" no topo da página. O exercício parecia simples, mas a ideia de se expor dessa forma a paralisava. Ela sabia que para tocar o coração das pessoas, deveria ser autêntica. A dúvida a assaltava uma vez mais. Será que suas experiências seriam relevantes para alguém? Assim que o dia da oficina chegou, o espaço que ela tanto sonhou começava a ganhar vida. Os participantes, alguns conhecidos, outros apenas rostos desconhecidos, entraram tímidos. Nina sentiu seu coração bater acelerado. A expectativa e o nervosismo trouxeram um misto de emoções. Ela desejou abraçar todos aqueles que ali estavam, mostrar que estavam juntos naquela jornada. "Estamos aqui para nos apoiar, para nos ouvir", ela disse, tentando transmitir confiança através da voz que, em momentos, falhava. O calor da sala se tornava opressivo, mas a determinação em seu peito a fez seguir em frente. A primeira atividade foi pedir para cada um se apresentar, compartilhar um pouco sobre si. Os rostos mudaram, alguns sorrisos começaram a aparecer e os olhares se tornaram mais acolhedores. Mas o que aconteceu a seguir foi ainda mais surpreendente. Uma menina do fundo da sala levantou a mão e com uma voz rouca e trêmula disse: "Eu não consigo fazer isso. Eu tenho medo." Nina sentiu um nó na garganta. Essa menina poderia ser ela, anos atrás. Sua lembrança daquelas tardes sozinha na escola veio à tona e a impulsionou. "Eu também tinha medo", ela começou, "mas a verdadeira coragem está em enfrentar esses medos e dividi-los. Aqui, neste espaço, somos todos iguais. Vamos construir algo juntos, lado a lado." As palavras, fluindo com emoção genuína, pareciam tocar em cada coração presente. Aquela conexão instantânea fez as paredes do ambiente pulsarem com uma nova energia. As histórias começaram a brotar. Cada compartilhamento era um pedaço de coragem, um fragmento de dor e esperança. A atmosfera estava no ar, pesada de emoção e leve de expectativa. Cada história contada era como uma pincelada em uma tela coletiva, mas ao mesmo tempo, a certeza de que cada um tinha um passado escondido também pairava no ar. À medida que as vozes se entrelaçavam, uma pergunta voltou a ecoar dentro de Nina. E se no fundo todos nós tivermos mais em comum do que imaginamos? O que mais aquela menina estava escondendo? Havia tantas camadas para serem descobertas. Tantas vozes ainda por vir. Durante toda a oficina, Nina entendia que suas inseguranças eram apenas o começo de algo maior. A jornada estava apenas começando, e naquele momento, seu mundo parecia pronto para ser desafiado. Com olhares fixos e a sala silenciosa, ela fez a pergunta que poderia mudar tudo. "Alguma de vocês se arriscaria a compartilhar um segredo?" As cabeças se voltaram para ela e a expectativa crescia, quase palpável. As histórias começariam a fluir, mas qual seria a mais surpreendente de todas? Silêncio. A sala se tornara um laboratório de emoções, um espaço sagrado de desnudamento. As expressões eram um misto de ansiedade e esperança. Quando Nina fez a pergunta, o ar pareceu se eletrizar. Os olhos se fixaram em cada canto, procurando um sinal, uma ancoragem, alguém que tivesse coragem de dar o primeiro passo. A menina que havia falado antes, Clara, respirou fundo, como se estivesse se preparando para um mergulho. Seus olhos estavam brilhantes, mas havia um peso por trás daquela vulnerabilidade. "Eu posso tentar", disse lentamente, com a voz ainda trêmula. Nina sorriu com um encorajamento. "É isso, vamos juntos." Clara tomou coragem e se levantou. Um suspiro coletivo percorreu a sala. A jovem estava prestes a expor suas fraquezas e, de alguma forma, todos já sentiam que eram parte daquela decisão. Eu sempre me senti diferente." Clara começou, as palavras saindo de forma hesitante. "Na escola, eu me sentia invisível. Ninguém realmente me notava. Eu tentava ser como as outras meninas, mas não era assim que eu me sentia por dentro." Conforme a história fluía, os rostos ao redor começaram a mostrar compreensão. As palavras de Clara eram um eco de experiências que muitos ali também viveram. A tristeza da solidão, a busca incessante por aceitação. "Um dia, eu encontrei um diário velho da minha avó.
Ela escrevia sobre seus próprios medos e sonhos. Eu percebi que ela também se sentia sozinha, mesmo cercada de pessoas. Isso me deu coragem. Eu não estou sozinha. Clara pausou, os olhos cheios de lágrimas. Nina sentiu a necessidade de estar perto, mas deixou que a menina seguisse. Desde então, percebi que talvez a verdade esteja em aceitar quem eu sou. Eu gosto de desenhar, escrever histórias que não ficam presas só em mim, e quero compartilhar. Mas ainda assim, é difícil. Como posso mostrar ao mundo a Clara verdadeira? Nesse momento, lágrimas começaram a brotar dos olhos de vários participantes. A revelação dela tocava algo profundo, quase como um fio que se romperia tão facilmente. Nina viu muitos cabecearem em concordância, sentindo a luta interna que Clara enfrentava. Depois de um silêncio que parecia intemporal, uma outra menina, Sara, se manifestou. Se eu puder me abrir, Clara, posso te mostrar que você não está sozinha. O olhar decidido dela foi uma luz para a sala. Eu também me escondo atrás de um sorriso. Ninguém sabe, mas cheguei a pensar que não suporto mais. As pessoas gostam do que eu aparento ser, mas não fazem ideia do que eu sou de verdade. O ar estava pesado, mas havia um calor crescente. Ao compartilharem suas verdades, as participantes criavam uma rede de apoio que filtrava todas as inseguranças, emocionando ainda mais o ambiente. As histórias começaram a fluir. Um a um, os segredos saltavam com um peso, mas também com um alívio. Cada um se sentia mais leve enquanto falavam. Todos perceberam que a identificação nas dores e nas conquistas gerava força e conexão. A oficina se tornava um santuário de transformação. Olhares se cruzavam, mergulhados em compreensão e empatia, e ao mesmo tempo em que as lágrimas escorriam, um tipo novo de esperança brotava, uma sensação de que estavam juntas em algo valioso e profundo. Ao final da sessão, com muitas histórias ainda por contar, Nina ficou em frente ao grupo, seu coração vibrando. Obrigado por se abrirem. Cada um de vocês é uma peça essencial nessa jornada. O que mais podemos descobrir juntos? Um silêncio esperançoso se instalou novamente, mas alguém havia feito um pedido silencioso dentro de Nina. O que aconteceria se alguém, especialmente alguém mais resiliente, se arriscasse a compartilhar um segredo muito mais profundo? Uma nova história estava prestes a se desenrolar, e as perguntas pairavam no ar. Quem seria aquele que quebraria a corrente e revelaria algo ainda mais impactante? O clima na sala era de expectativa. O silêncio reverberava e o olhar de todos buscava quem seria o próximo a se abrir. Uma jovem sentada no fundo, Lara, parecia contida em sua própria tempestade de emoções. O olhar dela passeava entre as faces ao redor, mas a cada nova história que surgia, ela se tornava mais fechada, como se escondesse atrás de um muro invisível. Nina, percebendo a hesitação de Lara, se aproximou com um leve sorriso, como se quisesse derreter aquele gelo. Lara, você gostaria de falar sobre o que sente? Estamos todos aqui para ouvir você. Um frio percorreu a espinha de Lara. Aquelas simples palavras provocaram um turbilhão dentro dela. Como explicar um destino que ela não havia escolhido? Mas ao olhar para Clara e Sara, viu algo nos olhos delas que a encorajou. Uma luz que prometia acolhimento. Eu não sei se sou capaz, começou a voz hesitante. Ela respirou fundo, um esforço visível. Na verdade, sinto que nunca soube quem eu realmente sou. Desde pequena, meu pai sempre queria que eu fosse uma menina forte, que nunca chorasse, que enfrentasse o mundo de peito aberto. Mas eu não sou assim. Eu tenho medo. Eu luto todos os dias contra isso. Um murmúrio de identificação se espalhou. O braço de Sara, antes cruzado sobre o peito, agora estava estendido, como um convite sutil. A atmosfera aquecia enquanto Lara prosseguia. Certa vez, vi meu pai chorar. Ele não sabia que eu estava ali, escondida atrás da porta. Ele falava sobre mim com minha mãe, dizia que esperava mais de mim, que eu deveria ser mais decidida, mais corajosa. E nesse momento, eu me perdi. Pensei que eu nunca seria o suficiente. A sala mergulhou em um silêncio profundo. Lara sentia o peso das palavras que escapavam de seus lábios. Era como se cada confissão a libertasse de um fardo que carregava. Em casa, eu disfarço minha fragilidade. Uso sorrisos como uma armadura.
mas por dentro tudo desmorona e eu não sei como lidar com isso. Às vezes, eu grito em silêncio, mas só eu consigo ouvir, revelou ela, as lágrimas começando a escorregar por seu rosto. A empatia estava palpável. Cada uma das meninas sentia que a dor de Lara ecoava dentro delas. Nina se adiantou ainda mais. Querida, isso é corajoso. Aceitar que somos vulneráveis não é fraqueza, é força. Você está aqui, falando sobre isso. E no fundo, você é muito mais do que as expectativas dos outros. O discurso de Nina tocou um lugar sensível, e Lara, com um leve sorriso de esperança, olhou para as meninas ao seu redor. Algo estava mudando ali. Não era só sobre ela, mas sobre todas. Elas estavam se entrelaçando em uma rede de apoio, um microcosmo onde cada coração poderia florescer. Obrigado por compartilhar, Lara. Você não está sozinha, Clara disse, um brilho no olhar. Estamos todas juntas. Ao final daquela troca intensa, o que se seguiu foi uma onda de abraços, gestos que falavam mais que palavras. O medo de se expor foi substituído por um mar de empatia, onde cada uma navegava juntas. Mas conforme a energia da sala começava a mudar, uma nova sombra se estendeu. A porta se abriu levemente, revelando a figura de um menino. Ele hesitou e o silêncio caiu novamente. Nina se virou, seus olhos fixos nele. Havia uma intensidade em seu olhar, algo que sugeria que ele carregava um peso imenso. Todos sentiam que algo importante estava prestes a acontecer. Eu acho que também preciso falar. Meu nome é Miguel, ele disse, a voz tremendo. E minha história pode ser o que vocês nunca imaginaram. O ar ficou pesado de suspense. O que Miguel iria revelar? E que mistérios esse grupo ainda escondia? Miguel se aproximou tímido, mas determinado. Seus olhos carregavam uma intensidade que capturou a atenção de todas. Eu cresci em um ambiente muito diferente do que vocês conhecem. Meu pai, ele sempre foi duro, como uma rocha. A pressão foi grande desde pequeno. Ele queria um filho forte, destemido. E eu apenas queria ser eu mesmo. Um silêncio profundo tomou conta da sala, enquanto as garotas observavam Miguel com expectativa. Nina sentia que suas palavras reverberavam por cada canto do espaço acolhedor. Ele continuou, a voz um pouco mais firme. Quando eu tinha 10 anos, descobri que gosto de dançar. Era algo que me preenchia, algo que fazia meu coração vibrar. Eu me sentia livre nas coreografias, mas isso não foi bem visto em casa. As lembranças pareciam chispar no olhar de Miguel. Meu pai nunca entendeu. Ele dizia que dançar era coisa de homem fraco, e para não desapontá-lo, eu escondi meu amor pela dança, até que não consegui mais. Tudo desmoronou quando ele me pegou ensaiando no quintal. Lembro das palavras cruelmente afiadas saindo de sua boca, como se quisesse cortar minha alma em pedaços. Você não é meu filho, não é um homem. Eu me senti como uma sombra. O ambiente se tornou pesado, mas o que se seguiu foi surpreendente. As meninas estavam paradas, mas suas expressões se tornaram um espelho de empatia. Elas sabiam que Miguel não estava apenas compartilhando sua história, mas libertando-se de um fardo colossal. Eu carreguei esse peso por tanto tempo, ele confessou, os olhos marejados. Em vez de dançar, decidi ser o que meu pai esperava de mim. Fui me afastando para me tornar um filho que ele aprovasse, mas perdi a essência do que realmente sou. As lágrimas começaram a correr pelo seu rosto enquanto ele falava, mas havia uma força emergente em sua vulnerabilidade. Mas agora, diante de vocês, sinto que preciso viver. Quero dançar. Quero mostrar a todos que ser verdadeiro não é fraco, é a maior força que podemos ter, disse Miguel com nova convicção. A sala parecia inflacionada de eletricidade. Um calor de aceitação tomou conta de cada um ali presente. As garotas estavam prestes a responder. Nina, com o coração transbordando, foi a primeira a quebrar o silêncio. Miguel, isso é incrível. O que você fez ao compartilhar é uma prova de força. Você não precisa ser ninguém além de você. A dança é uma forma de arte, assim como a pintura e as palavras. É uma expressão genuína do seu ser. Sara e Clara assentiram em concordância. Um arco de união se formava entre elas. Todos nós carregamos algo que nos impede de ser verdadeiros. O que importa é que você teve coragem de se expor, e isso é monumental, disse Sara, sua voz emocionada. Havia lágrimas, mas havia também sorrisos. A atmosfera na sala havia mudado. Miguel, sentindo a calorosa aceitação, se permitiu sorrir. Um sorriso genuíno que parecia apagar todas as inseguranças.
Às vezes eu só precisava de um espaço seguro para me abrir, ele murmurou, seu olhar se iluminava ao redor. As vozes se entrelaçavam em um coro de empatia. As meninas começaram a compartilhar suas próprias lutas, como um fluxo contínuo de coragem ressoando no espaço. Todo o peso que cada uma delas carregava, agora se tornava um vazio que preenchia de luz. Nina viu aquelas conexões se formarem em algo mágico. A oficina, que havia começado como uma simples ideia, se transformara em um santuário de cura. Cada história contada, cada lágrima derramada, era uma pincelada em uma pintura coletiva, um quadro vivo que captura a essência de suas vidas. Quando a oficina chegou ao fim, todos estavam ofegantes de emoção. As risadas e lágrimas se misturavam em um misto de alívio e união. Miguel, agora mais leve, se virou para Nina. Obrigado por criar esse espaço. Você não tem ideia de quão necessário isso foi para mim, e acredito, para todos nós. Ela sorriu, percebendo que o ciclo começou a se fechar, mas também se abrir para algo maior. Este é apenas o começo. Vamos continuar a dançar, a desenhar, a compartilhar. Juntos, poderemos transformar nossas histórias em algo poderoso. E ao se prepararem para sair, Nina sentiu seu coração pulsar. Ela sabia que a jornada não terminava ali. A conexão que havia se criado era verdadeira e duradoura. As histórias não eram apenas corpos de tinta ou palavras, mas um legado de força que cada uma delas levaria adiante. A arte poderia mudar vidas. E ali, entre amigos, um novo capítulo estava prestes a ser escrito. Nina, então, fez um gesto para que todos se unissem em círculo, e de mãos dadas, eles sentaram no chão. Vamos nos comprometer a apoiar uns aos outros de agora em diante. A arte nos conectou e juntos podemos fazer a diferença. Uma onda de concordância ecoou. O que poderia parecer o fim era, na verdade, um renascimento. Cada um deles tinha uma nova voz e sabiam que aqueles eram os primeiros passos em direção a um futuro pleno, onde poderiam viver autenticamente. Com aquele coração cheio de alegria, Nina percebeu que seus medos estavam sendo esmagados por uma nova realidade. Não posso esperar para ver onde isso nos levará. E neste momento de encerramento, ela soube que a arte não apenas a libertou, mas também proporcionou liberdade a todos ao seu redor. E neste final, uma mensagem clara. Agora é hora de você se juntar a essa jornada de transformação. Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Comente suas reações e teorias sobre esse final incrível. E, acima de tudo, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Vamos juntos construir um universo de histórias emocionantes.